Através da receita de hoje, de um prato típico do norte da África e que foi registrado em um livro culinário do século XIII, eu te convido a revisitar as histórias dos exércitos muçulmanos que conquistaram territórios na Península Ibérica. Elas falam de guerra e de disputas, mas também de influências culturais e gastronômicas, como a presença dessa receita nas mesas dos reis cristãos e em grandes obras literárias da língua portuguesa. A gente vai falar de cuscuz, um prato que por seus temperos, seu sabor e pelo seu passado virou patrimônio imaterial da humanidade. Olá, meu nome é Carol Viotti e esse é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e importante que existe, a comida. E para conhecer cada vez mais receitas e histórias, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações e contem para geral o que vocês ficaram sabendo por aqui. Aliás, para ter uma dose diária de sabor e de conhecimento sobre alimentação, sigam a gente nas outras redes sociais, porque eu garanto que tem conteúdo todo dia. Recentemente, para ser mais exata, no dia 16 de dezembro de 2020, o Comitê de Patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, declarou o cuscuz como patrimônio imaterial da humanidade. O pedido aceito pela Unesco foi feito conjuntamente por 4 países: a Argélia, o Marrocos, a Mauritânia e a Tunísia, isto é, países do norte da África que formam uma região conhecida como Maghreb. E não foi por acaso que o pedido para tornar o cuscuz um patrimônio imaterial da humanidade partiu dessas diferentes nações. Poucas comidas representam tão bem a culinária de toda uma região como é o caso do cuscuz. E não é por menos. O cuscuz é muitíssimo consumido no Maghreb, em diferentes situações e de diferentes formas. Ele é uma comida muito comum, não só no dia a dia das pessoas, mas também em festas e em situações especiais. No Marrocos, por exemplo, se consome cuscuz para comemorar o nascimento de alguém, mas também em velórios. Quer dizer, é um prato consumido durante toda a vida dos magrebinos. Aqui no Brasil, a gente conhece esse tipo de cuscuz como marroquino, para diferenciar de outras preparações que a gente também chama por esse nome, como o cuscuz paulista ou o cuscuz nordestino, que você com certeza conhece. Na verdade, esse cuscuz de origem magrebina seria um ancestral desses outros tipos de cuscuz, ou pelo menos a gente pode dizer que o nome vem daí. O ingrediente principal do cuscuz magrebino é a sêmola ou a semolina de trigo. Isso é o resultado de uma moagem assim mais grossa desse cereal, que deixa os grãos não tão finos quanto os da farinha que a gente usa geralmente para fazer pão, bolo ou outras massas, e com um formato arredondado, como se fossem assim pequenas bolinhas. Aliás, o termo cuscuz, do árabe da África do Norte, cuscuz, vem, na verdade, de um termo da língua berbere e que tem a ver com esse processo de arredondar a farinha que é extraída desse grão de trigo. A domesticação do trigo, na verdade, ela é super antiga e é datada por arqueólogos de mais de 10 mil anos atrás. A presença e a produção do trigo no Maghreb foi impulsionada pelas conquistas do Império Romano, que não apenas incentivou o cultivo, como também o armazenamento dos grãos nas regiões que dominou, como foi o caso do norte da África. Mas demoraria ainda alguns séculos para o cuscuz ganhar forma e ser difundido pelo mundo árabe. Vai ser apenas durante o período medieval que a gente vai encontrar os primeiros registros sobre essa forma de preparo do trigo, como a gente pode ver em um dos mais antigos livros de receitas árabes, o livro da culinária do Maghreb e da Andaluzia na era dos Almohadas, escrito por um autor anônimo no século XIII. É nesse livro que a gente encontra, segundo alguns historiadores, a receita mais antiga de cuscuz que se tem notícia. Então aí vocês já sabem, né? Se a gente tem uma receita de um livro árabe medieval, tá na hora de pôr a mão na massa e tirar a receita do papel.
Nesse livro, que reúne quase 500 receitas diferentes, nós encontramos duas versões de cuscuz. Uma chamada cuscuz feito com pedaços do melhor pão branco e outra chamada de cuscuz dos soldados, que é a que a gente vai fazer hoje. A gente escolheu fazer essa versão não só porque o título dela assim é muito mais legal que a outra receita, mas também porque eu acho que ela é bem mais saborosa, completa, assim, diferente, vocês vão gostar. Embora essa seja uma das mais antigas referências ao cuscuz, dá para perceber que na época essa parece ser uma preparação muito conhecida, já que o autor anônimo desse livro diz logo no início da receita que o cuscuz úmido é conhecido em todo o mundo, o que já dá uma dimensão do sucesso que o preparo fazia na época. Bom, o nosso autor anônimo explica a receita assim: o cuscuz úmido é conhecido em todo o mundo. O fitiane é aquele em que se cozinha a carne com os legumes como de costume. E aí, gente, ele na verdade não conta em nenhuma das quase 500 receitas que compõem esse livro como fazer esse cozedão comum. Então, por isso, eu juntei outras referências contemporâneas ao livro com os legumes que estariam disponíveis na região nessa época e vou sugerir aqui uma preparação. Só para esclarecer, se vocês procurarem receitas de cuscuz, vão encontrar batata, tomate e outros ingredientes no caldo, mas como no século XIII não havia nem batata e nem tomate nessa região, a gente não vai usar. Então vamos lá! Para fazer esse cuscuz digno dos melhores guerreiros, você vai precisar de 2 cebolas cortadas em quartos, 2 cenouras cortadas em meia-luas grossas, e aqui a gente vai cortar tudo em pedaços maiores, inclusive uma abobrinha, uma berinjela, e aí vocês podem cortar os pedaços maiores em quartos e os menores em meia-lua. Meio nabo descascado e cortado em quartos, uma erva doce cortada em fatias finas, 2 dentes de alhos bem picadinhos e um peito de frango com osso. Vocês podem cortar o frango em pedaços maiores, mas a gente também vai usar os ossos para o caldo. A gente vai alimentar aqui um batalhão de 10 pessoas com fome, então são 500 gramas de sêmola para cuscuz, 100 gramas de uvas passas brancas e 200 gramas de grão de bico. Esse aqui já está cozido, você pode usar em lata. A gente vai usar um tempero chamado ras al-hanout, típico de preparações das mais variadas de cuscuz e outras preparações árabes que você pode comprar pronto ou preparar em casa, que é o que a gente fez por aqui. Os ingredientes para fazer essa mistura de especiarias polivalente e deliciosa estão aqui na descrição do vídeo. E o passo a passo está lá no nosso Instagram, bem rapidinho para você salvar e consultar quando quiser. Eu falei que tinha um monte de coisa bacana por lá, não deixem de se inscrever. Em uma panela grande, a gente vai colocar 3 colheres de sopa de azeite e já acrescentar a cebola. Vamos refogar essa cebola por 2, 3 minutinhos até dar uma murchada. Acrescentamos o alho e a erva doce, e aí jogo rápido, só para perfumar. Vamos cobrir essa mistura, esse refogado, com 3 litros de água. A água já está quente aqui para acelerar o processo. Para deixar esse caldo mais perfumado, entra a nossa preparação de especiarias. Vocês vão ver o cheiro que a casa começa a ficar quando tudo isso se mistura. Depois, nós acrescentamos o frango, os pedaços cortados e o osso. E na sequência, os legumes que demoram mais tempo para cozinhar. O nabo, a cenoura e a berinjela. A gente dá uma misturadinha e começa a temperar com sal. Lembrem que no tempero já vai um pouquinho, então aqui eu tô colocando 2 pitadas generosas. Mistura de novo, tampa a panela e esse cozido vai começar a pegar sabor e textura por 10 minutos. Passado esse tempo, a gente entra com a abobrinha, o grão de bico, dá mais uma misturada, tampa a panela e mais 15 minutos de cozimento. Nesse tempo, o caldo já está super saboroso, os legumes estão no ponto e a gente pode retirar o caldo que vai servir para hidratar ou para cozinhar a sêmola do cuscuz. Aqui, para os 500 gramas de cuscuz, a gente vai usar mais ou menos 1 litro e 200 de caldo.
Como manda a receita, a gente vai passar uma gordura nos grãos de cuscuz para eles não grudarem. Para 500 gramas de sêmola são 4 colheres de sopa de azeite. E aí vocês podem usar os dedos para fazer tudo isso se juntar. Vocês vão ver que fica uma farofinha molhada. A gente volta o caldo para uma outra panela, ele tem que estar bem quente para receber a sêmola. Não tem segredo, gente, vocês vão ver que o cuscuz ele cozinha mesmo, ele fica mais infladinho, ele absorve o caldo. Quando isso acontecer, tá pronto. E aí a gente segue o nosso autor anônimo. A gente vai colocar o cuscuz numa panela, eu tô usando um tagine aqui, nivelado. Cobrimos esse cuscuz com a carne e os legumes, acrescentamos a uva passa e, por fim, a pitadinha de canela. O livro de que extraímos essa receita é um importante documento que mostra como o cuscuz, junto com muitas outras receitas magrebinas, se espalharam pela Península Ibérica, deixando marcas muito perceptíveis até hoje, tanto na culinária portuguesa quanto na espanhola. O livro da culinária do Maghreb, como o seu próprio título diz, reunia as preparações feitas no Maghreb, mas também em Al-Andalus, que é o nome como os muçulmanos chamavam os territórios da Península Ibérica que os árabes passaram a dominar a partir do século VIII. Grande parte dessa região havia sido conquistada pelo Califado Omíada. Nesse mapa dá para ter uma noção da extensão desse império no seu auge, que aconteceu por volta do ano de 750. Era um império imenso. As suas terras partiam da Pérsia, passavam pela Península Arábica, pelo norte da África, incluindo o Maghreb, até quase a totalidade da Península Ibérica. Depois do enfraquecimento do Califado Omíada, outros califados e reinos independentes islâmicos se sucederam no controle das terras da Península Ibérica, como o Califado de Córdoba, que tentava manter as suas terras frente às tentativas de reconquista empreendidas pelos cristãos. Já em meados do século XII, após os cristãos terem recuperado uma parte desses territórios, uma outra dinastia islâmica de origem berbere conquistou o norte da África e grande parte das terras da Península Ibérica que estavam nas mãos dos muçulmanos, os almohadas. Eles permaneceram no poder de Al-Andalus até por volta de 1228. É nesse contexto que surge esse livro de cozinha, um forte indicativo de como o cuscuz passou a ser consumido também nessa região da Europa, então governada por califas islâmicos. Apesar de os exércitos cristãos terem retomado os territórios da península, conquistando de vez o Reino de Granada, o último reino muçulmano da Península Ibérica, em 1492, o hábito de comer o cuscuz permanece naquelas terras. É o que a gente pode ver, por exemplo, na Farsa do Juiz da Beira, escrita por ninguém menos que Gil Vicente, considerado o primeiro grande dramaturgo português e um dos mais importantes do mundo. Nessa peça, escrita em 1525, que é uma espécie de continuação de uma obra e de uma história super conhecida, a Farsa de Inês Pereira, Gil Vicente cita a história de um escudeiro que se apaixonou por uma moura. E mouro é um nome que os cristãos da Península Ibérica usavam para se referir aos muçulmanos. Para agradar a moça, o escudeiro dava a ela dinheiro e aí ela podia gastar como ela quisesse. E adivinhem só o que ela comprou com o dinheiro que lhe foi dado? Isso mesmo, cuscuz. E a gente lê o seguinte: e ao primeiro recado disse: dai-me outro cruzado, que prazando a amada nela, logo sereis aviado. Deus querendo, muito prestes, porque aquele que me destes em cuscuz o comeu ela, e se vós quereis vencê-la, andem os dinheiros bastos, e não receis os gastos em tal moça como aquela. Como muitos historiadores defendem, essa é a primeira menção sobre cuscuz encontrada em língua portuguesa. Super legal, né? Embora Gil Vicente indique se tratar de uma moura, isso é, uma muçulmana que vivia em Portugal, que apreciava a preparação, a gente encontra várias outras menções que
que confirmam a presença desse alimento entre os hábitos de cozinha na Península Ibérica. No livro Arte de Cocina, Pastelaria, Biscoteria e Conservaria, uma coleção de receitas publicada pela primeira vez em Madrid em 1611, lá está ele, o cuscuz, frequentando a mesa dos mais nobres homens daquele tempo. Seu autor, Francisco Martínez Montinho, foi chefe de cozinha dos reis da Espanha por quase 35 anos, chegando a servir 3 reis Filipes: Filipe II, Filipe III e Filipe IV, que foram reis durante o período conhecido como União Ibérica. Vocês se lembram? Foi o período de 60 anos em que Portugal e Espanha seguiram governados pelos mesmos reis. A união das coroas e a presença de Francisco Montinho na cozinha desses reis é um indicativo de que para eles também foi servido esse prato tipicamente magrebino. Aliás, nesse livro, ele explica também como utilizar um utensílio específico para fazer o prato, o cuscuzeiro ou alcuscuzeiro, que ele descreve assim: o cuscuzeiro é uma peça de barro ou de cobre com muitos furinhos em sua base, um pouco estreito arredondado na parte de baixo e largo e aberto na parte de cima. Com a disseminação desse utensílio, também se tornaria cada vez mais comum esse tipo de cozimento do cuscuz feito por meio do vapor. Eu ainda poderia falar um monte de coisa sobre esse prato, que mereceu ser registrado por Ibn Battuta, um viajante muçulmano super famoso do século XIV, e também pelo escritor francês François Rabelais, autor de obras-primas como Pantagruel e Gargantua no século XVI. Mas o costume diz que o cuscuz tem que ser comido bem quente, assim, fumegante, e eu já falei demais por hoje. O cuscuz que a gente preparou ficou assim: super úmido como manda a receita, perfumado, cheio de cores e texturas e no fim uma refeição deliciosa e completa, para nenhum rei, cozinheiro ou soldado botar defeito. Foi com esse conhecimento e com essa imagem do cuscuz que tanto portugueses quanto espanhóis começaram a colonizar a América e que passaram a ver em algumas preparações que já eram feitas aqui semelhanças que os levaram a chamar outras comidas também de cuscuz. E se vocês quiserem saber mais sobre esses outros tipos de cuscuz, comentem aqui nesse vídeo ou em outras das nossas redes sociais, que a gente conta para vocês a continuação dessa história que pode ser comum aí na mesa da sua casa. E se vocês gostaram de conhecer essa receita medieval e o tanto de informações do passado que a gente pôde acessar por ela, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui com a gente no vídeo, porque assim vocês nos ajudam a continuar a pesquisar e divulgar essas histórias cheias de sabor e de tempero. A gente se vê em breve com mais receitas e mais histórias. Tchau, tchau!